Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Eu sou o professor Bruno Queregatti e hoje nós vamos continuar falando de frações, só que agora explicando as operações de multiplicação e divisão. Quais serão os tópicos que nós vamos falar hoje, pessoal? Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar de frações, multiplicação e divisão e a gente vai aprender justamente como calcular, fazer esses cálculos relacionados a essas duas operações, ok? Bom, antes de começar a aula, acho que vale dar uma passadinha, já que a gente já está aí na nossa sexta aula, dar uma passadinha geral no que a gente viu até agora. O que a gente viu? A gente aprendeu as operações fundamentais aí com números naturais e inteiros, onde a gente teve fazer as regrinhas de sinais adequadas, tanto para soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação também, com as suas regrinhas de expoente também. Além disso, a gente passou também a estudar as frações e os números, e vamos estudar futuramente os números decimais, que são os números que a gente chama de racionais, pessoal. O que são esses números racionais? São números agora que são quebrados, como a gente brinca, né? São números que não são inteiros, como os números que naturalmente a gente aprende, e eles possuem esses valores que a gente chama de quebrados, né? Números que possuem vírgula, por exemplo, algumas porcentagens e tudo mais. Começamos então falando de frações, onde a gente explicou os conceitos de soma e subtração primeiro, onde a gente tem que utilizar aquela ferramenta super importante, que a gente teve até aulas exclusivas disso, que é usando o máximo divisor comum, né, o MMC, onde calculando o MMC do denominador, a gente obtém frações equivalentes para se chegar em denominadores comuns e aí sim poder somar ou subtrair as frações. Lembrando que as regrinhas de sinal que a gente aprendeu lá nos números inteiros também vale para as frações, tá certo? Então esse foi o punhado geral do que a gente viu até então. Agora a gente vai continuar como frações, só que a gente vai explicar as operações de multiplicação e divisão, tá ok? Começando pela multiplicação. Então aqui na tela, pessoal, a multiplicação ela é o conceito mais fácil que a gente tem em termos de fração, porque ele pode usar aquilo que naturalmente o pessoal imagina que como tem que resolver, que é multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, se vocês olharem o exemplo aqui, o exemplo que eu coloquei é 2/5 vezes 3/4. Então, são duas frações, certo? Duas frações aí irredutíveis, né? Porque o 2 e o 5 são números primos, então já está irredutível entre si. E o 3 e o 4 não tem divisor comum, então também é uma fração irredutível. Mas tanto faz, você pode fazer multiplicação com frações irredutíveis, frações que não são irredutíveis, seguindo a mesma regra que eu vou passar aqui. Então, como eu disse para vocês, a regra qual que vai ser? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, você faz 2 vezes 3, que são os dois numeradores, e embaixo 5 vezes 4, que são os dois denominadores. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 4 dá 20. Então, o resultado dá 6 sobre 20, ou 6/20, como é a nomenclatura que a gente tem de frações. Só que a gente chegou numa fração que não é irredutível, certo? Porque 6 e 20 são números pares, então já dá no mínimo aí para simplificar por 2. E isso pode acontecer, tá, pessoal? Se eu tenho duas frações irredutíveis, não significa que o resultado será uma fração irredutível. Não existe nenhuma regra que estabeleça isso. Então o que você vai ter que fazer? Fazer a multiplicação entre as duas frações, verificar o resultado e aí sim simplificar, tá ok? Então, olhando aqui na tela, o que a gente tem? 6 sobre 20 são dois números pares e o único divisor comum entre eles é o 2. Então, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, né, porque a gente tem que dividir pelo mesmo fator, resulta em 3 sobre 10 ou 3 décimos, né? Então, o resultado de 2/5 multiplicado por 3/4 dá 3 décimos. Tá ok? Bem simplesinho, né? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Ok? Agora que a gente aprendeu a operação, a gente fez a operação com frações. E se vocês lembrarem lá da aula de soma e de subtração, eu fiz uma pergunta para vocês que era a seguinte: era possível somar um número inteiro com uma fração ou subtrair um número inteiro de uma fração? Eu vou repetir exatamente essa pergunta aqui, que é o que está escrito na tela. É possível multiplicar um número inteiro por uma fração? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. É possível, como por exemplo, multiplicar o 2 pelo 3/5? Dá para eu fazer essa operação? Dá, pessoal. E como que a gente faz? Lembrando exatamente o que a gente explicou na aula anterior de soma e subtração. É lembrar que esse número inteiro 2, na verdade, ele é um número com denominador igual a 1.
Então basta eu colocar 2 sobre 1 e repetir a operação. Numerador com numerador e denominador com denominador. Então olhando aqui na tela, pessoal, como é que fica? Fica 2 sobre 1, certo? Que foi o que eu falei, número inteiro, vezes 3 sobre 5, que é a fração que eu tenho. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 1 ou 1 vezes 5 dá 5. Portanto, o resultado de 2 vezes 3 quintos é igual a 6 quintos ou 6 sobre 5. Ok? Então é possível multiplicar um número inteiro por uma fração, desde que você lembre que ele tem que ter denominador igual a 1. E aí você repete a operação sem problemas. Tá ok? Vamos passar para a divisão agora, pessoal? Vocês viram que multiplicação é bem tranquilo. Basta você multiplicar um número inteiro, ou você pode multiplicar um número inteiro por fração, ou duas frações aí, respeitando a regrinha, numerador com numerador e denominador com denominador. Agora a divisão. A divisão, pessoal, ela é bem fácil também. O que é importante é vocês lembrarem só o conceito principal, porque ele é o que determina se a operação vai estar certa ou não. E qual que é esse conceito? Dê uma olhadinha aqui na tela. Na divisão, o nosso objetivo é transformar uma operação de divisão de frações, pessoal, em multiplicação, invertendo a segunda fração. Pô, professor, mas como assim invertendo a segunda fração? Dá uma olhadinha nesse exemplo, ó. 2 quintos dividido por 3 quartos. Qual que vai ser a regrinha fundamental aqui de uma divisão de frações? A primeira fração a gente vai manter, então tá vendo, ó, ficou exatamente igual a 2 quintos. Só que a divisão eu inverto e transformo numa multiplicação, olhem que ficou 2 quintos vezes. E a segunda fração, que é o 3 quartos, eu vou inverter o numerador com o denominador. Então, ao invés de ser dividido por 3 quartos, eu multiplico por 4 terços. Então, uma fração cuja divisão você divide por 3 quartos é a mesma coisa que multiplicar por 4 terços. Tá certo? Então, ao invés de a gente ter uma regra de divisão, fazer a divisão, a gente, na verdade, transforma essa divisão numa multiplicação. E a multiplicação a gente sabe como é que é, né, pessoal? A gente acabou de ver isso aqui nos slides anteriores, que é bem tranquilo de fazer. Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, se vocês olharem aqui, fica 2 sobre 5 vezes 4 sobre 3. 2 vezes 4 é 8 e 5 vezes 3 dá 15. Portanto, a divisão de 2 quintos por 3 quartos é igual a 8 sobre 15. Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente pega as duas frações, conserva a primeira e transforma a divisão em uma multiplicação. E aí a gente inverte a segunda. Tá certo? Essa é a regrinha da divisão. Então não tem uma conta de dividir. A gente transforma a divisão em uma multiplicação, em um produto. Então só invertendo isso dá 8 sobre 15. Tá ok? É fácil também, né, pessoal? Basta a gente fazer a inversão adequada aí. Logo, a gente chama essa fração, pessoal, essa fração de 3 sobre 4 para 4 sobre 3 de fração inversa, tá? Que é quando eu inverto o numerador com o denominador. Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente, ao invés de dividir uma fração pela outra, a gente pega a fração e multiplica pela inversa da segunda. E tem que lembrar que a que a gente tem que inverter é a segunda fração, não a primeira. Tá certo? É o dividendo dividido pelo divisor. Então, a gente inverte o divisor. Quem que é o divisor aqui? É a segunda fração, que é o 3 quartos. Então, ela vira 4 terços. Tá certo? Bom, agora que a gente aprendeu também divisão, a gente faz a famosinha pergunta também no caso da divisão. É possível dividir um número inteiro por uma fração? Por exemplo, aqui na tela, dividir 2 por 3 quintos? Dá para eu fazer essa operação pegando um número inteiro e dividindo por uma fração? Dá, pessoal. Como? Da mesma forma que a gente explicou a multiplicação, da mesma forma que a gente explicou a soma, da mesma forma que a gente explicou a subtração. A gente tem que lembrar que o 2, o número inteiro, ele é um número com denominador igual a 1. Então, na verdade, vai ficar 2 sobre 1 dividido por 3 sobre 5. E aí, o que a gente faz? Regra da divisão. Copia a primeira fração, ou seja, o 2 sobre 1 conserva. E o 3 sobre 5 a gente inverte em uma multiplicação. Então, vai ficar 2 sobre 1 vezes 5 terços, ou 5 sobre 3, dependendo da nomenclatura que você está adotando. Então, o que eu fiz? Eu inverti sempre a
segunda fração, tá? Então 2 sobre 1 conserva e o 3 sobre 5 eu inverto, transformando em 5 sobre 3. Logo, você faz a operação, 2 vezes 5 é 10, 1 vezes 3 dá 3. Portanto, a divisão de 2 por 3 quintos resulta em 10 sobre 3, tá certo? Repetindo o mesmo procedimento que a gente aprendeu aqui. E o contrário, pessoal? Se eu dividir agora uma fração por um número inteiro, porque na multiplicação isso não importa, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Só que na divisão importa. Se eu dividir um inteiro por uma fração, a operação contrária, se eu troco os termos, é o contrário. É pegar uma fração e dividir por um inteiro. Então qual que é o exemplo aqui, ó, na tela? Agora, ao invés de eu fazer 2 dividido por 3 quintos, eu vou fazer 3 quintos dividido por 2. Então eu inverti a minha divisão. Ou seja, o que era divisor virou dividendo, o que era dividendo virou divisor. E aí, é possível fazer essa operação? Também é, pessoal. Como? Lembrando que o número inteiro possui denominador igual a 1. Portanto, 3 quintos dividido por 2 nada mais é do que 3 quintos dividido por 2 sobre 1. Tá certo? Então, seguindo a regrinha, o que a gente faz? Mantém a primeira fração, que é o 3 sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda, que era 2 sobre 1, virou 1 sobre 2. Nesse ponto aqui, pessoal, é importante sempre você lembrar que o número inteiro possui denominador igual a 1. Por quê? Na hora que inverte, o numerador tem que aparecer um número 1 ali. Não pode ficar simplesmente um numerador vazio na hora que você inverte a fração, tá? Então, o inverso de qualquer número inteiro vai ser sempre 1 sobre esse número. Então, o inverso de 3 é 1 sobre 3, o inverso de 5 é 1 sobre 5, o inverso de 11 é 1 sobre 11. Então, tem que sempre lembrar que o número inteiro possui denominador igual a 1. E aí, na hora de fazer o inverso, acontece o que aconteceu aqui no exemplo. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Ok? E aí fica fácil, né, pessoal? Porque aí fica uma multiplicação. Multiplicação é o mais fácil que a gente tem. 3 sobre 5 vezes 1 sobre 2 vai dar 3 sobre 10. Tá certo? Porque 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 2 é 10. Portanto, o que a gente tem que lembrar aqui da multiplicação e da divisão? A multiplicação é o caso mais simples. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E na divisão, a gente tem sempre que inverter a segunda fração, ou seja, o divisor dessa operação. Nunca a primeira. Então a gente viu 3 exemplos. Fração com fração, a gente inverte a segunda. Número inteiro com fração, a gente inverte a fração. E fração com número inteiro, a gente inverte o número inteiro. Lembrando sempre da regrinha que o número inteiro possui denominador igual a 1. E aí a gente inverte e fica sempre 1 sobre o número. Ok? Esse é o conceito da aula. Tá? Essa é a teoria que a gente tem de frações, multiplicação e divisão. Maravilha? Então agora a gente tem 2 exemplinhos aí para a gente fechar nessa aula de frações de multiplicação e divisão. Vamos para o primeiro exemplo, pessoal. Vou ler o enunciado aqui para vocês na tela. Um homem contratou uma secretária para o seu escritório por um salário fixo de R$ 1.500. No primeiro pagamento, ele pagou junto com o salário as horas extras que essa funcionária tinha feito durante o mês. Sabendo que o valor das horas extras foi de 2 quintos do salário dessa secretária, qual o valor total que ela recebeu? Quais são as alternativas? A, 600, B, 800, C, 2.100, D, 2.200 e E, 2.500. Bom, pessoal, aqui tem um conceito importante que vale explicar para vocês. Muitas vezes vocês vão encontrar problemas na matemática onde eles vão virar para vocês e vão dizer o seguinte: quanto é 1/3 de um número? Quanto é 2 quintos de um número? Quanto é 5/8 de um número? E nesse caso aqui ele está dizendo qual é 2 quintos do salário da secretária, né? Como que se calcula essas perguntas? Quanto é 2 quintos de um número? Quanto é 3/4 de um número? Quanto é 1/7 de um número? Como que se calcula isso? Basicamente, quando ele fizer essa pergunta, a gente vai multiplicar a fração que ele está perguntando pelo número que a gente quer. Então, no caso, por exemplo, se eu quero calcular 2 quintos do salário da secretária, que é R$ 1.500, eu vou fazer 2 quintos vezes 1.500. Se eu quisesse saber quanto é 1/7 do salário,
É 1/7 vezes 1.500. Se eu quisesse saber 7/8 do meu salário, é 7/8 vezes 1.500. Então, toda vez que ele quiser saber uma fração de um número, você vai pegar essa fração e multiplicar pelo número. Tá certo? Bem tranquilo. E multiplicar a fração por número a gente aprendeu nos slides anteriores, né? Então, foi por isso que eu expliquei para vocês esse conceito, porque vocês vão utilizar muito aqui. Tá bom? Então, vamos olhar a resolução. Ó. Vamos lá, resolução. Primeiro passo, como ela disse que a secretária recebeu, além do salário de 1.500, ela recebeu 2/5 do salário como horas extras, eu preciso saber primeiro quanto é esses 2/5 de 1.500, para depois somar com o salário base dela, para saber quanto ela recebeu a mais. Então, 2/5 de 1.500, pessoal, é possível fazer essa operação? É naquilo que a gente explicou, né? Lembrando que o 1.500 é um número inteiro e ele é denominador igual a 1. Portanto, a gente vai fazer 2/5 vezes 1.500 sobre 1. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 1.500 dá 3.000. 5 vezes 1 dá 5. E aí dá 3.000 sobre 5. Lembrando que fração é o quê, pessoal? Fração é uma divisão. E nesse caso, dá para eu fazer divisão de 3.000 por 5. Quanto dá 3.000 dividido por 5? Dá 600. Então, eu transformei uma fração em um número inteiro. Por quê? Porque a divisão do numerador pelo denominador é exata. 3.000 sobre 5 nada mais é do que 3.000 dividido por 5. Como 3.000 é divisível por 5, eu faço a divisão e resulta em 600. Tá certo? Então, isso é uma coisa que você pode fazer também. Se você pensar no conceito de fração equivalente, se eu dividir em cima e embaixo por 5, vai dar 600 sobre 1. Certo? 600 sobre 1 nada mais é do que o número inteiro 600. Por quê? Porque os números inteiros possuem denominador igual a 1. Tá certo? Então, resolvi o salário, a quantidade que a secretária ia receber de extra, que é 600. Só que não foi essa a pergunta, né? Ela perguntou quanto ela vai receber no total. E o total, pessoal, nada mais é do que 1.500, que é o salário base dela, certo? Mais os 600 de hora extra que foi calculado anteriormente. Então, 1.500 mais 600, a conta é facinha, dá 2.100. E você vai lá e marca a alternativa C. Portanto, sempre que ele pedir para você calcular a fração de um número, você vai fazer a fração vezes esse número. E aí vai extrair o valor, tá? Pode dar número inteiro? Pode. Pode dar número decimal? Pode dar número quebrado? Também pode. A gente vai aprender ainda quais são os números decimais, mas se você for fazer a operação, pode dar um número decimal. Pode ficar como uma fração? Também pode, porque frações e números decimais são a mesma coisa, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas aí, tá? Mais um, pessoal, para a gente encerrar. Qual o valor de 1/3 dividido por 3/5? Então vai ser uma conta de divisão aí, né, pessoal? Vamos ver as alternativas. Alternativa A, 5 nonos. Alternativa B, 4 nonos. Alternativa C, 1 sobre 2, que é meio. Alternativa D, 2 nonos. E alternativa E, 1 nono. Tá certo? O que ele quer aqui, pessoal? Ele quer basicamente a divisão de 1/3 dividido por 3/5. Então você tem que lembrar da nomenclatura para saber quem é quem e fazer a conta. Então, olhando na tela, pessoal, quanto é 1/3? 1/3 é 1 sobre 3, certo? 1/3. Então, toda vez que for 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, vai ser sempre o numerador 1 e denominador o número correspondente. Então, terço é para 3, quinto é para 5, sétimo é para 7. Se for 1/12avos é 1 sobre 12, se é 1/18avos é 1 sobre 18. Tudo isso é nomenclatura de frações, tá? Dividido, como ele disse, por 3/5. Dividido por 3/5 é a mesma coisa. 3/5 nada mais é do que 3 no numerador e 5 no denominador. Tá certo? Então, fazendo essa conta, pessoal, o que a gente faz? Transforma a segunda fração na fração inversa e troca a divisão por um produto. Então, fica 1/3 vezes 5/3, porque eu inverto a segunda fração. 1 vezes 5 é 5. 3 vezes 3 dá 9. Portanto, a divisão de 1/3 por 3/5 é igual a 5 nonos, que é a nossa alternativa A. Tá certo? Então, aqui foi só uma operação matemática simples, lembrando os conceitos de divisão. Tá bom? Então, a gente fez 2 exercícios, um com multiplicação de frações e um com divisão de frações. Tá bom? Pontos importantes, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Primeiro ponto.
Fração, pessoal, como eu já tinha dito lá na aula de soma e subtração, extremamente comum em concursos e vestibulares, tá? É um conceito que vocês precisam saber, vai cair em probleminhas aí, então é importante sempre saber fazer multiplicação de fração por números, saber como simplificar, fração irredutível, saber fazer essas operações adequadamente, tá? É importante lembrar o significado, o significado de frações e suas simplificações, ou seja, lembrar do conceito de fração irredutível, de fração equivalente, para poder dividir ou multiplicar o numerador e o denominador por números que você precisa. Então, é sempre importante lembrar o conceito e como simplificar as frações, ok? E por fim, fração, pessoal, é uma ferramenta da matemática, né? Então, todo lugar que a gente for fazer, todas as matérias que a gente for passar agora em diante, vai sempre ter algum conceitinho aí de fração. Então, a gente vai ter que lembrar o quê? Como se faz multiplicação, como se faz divisão, como se faz soma e subtração de frações, ok? Então, esses foram os pontos básicos da aula de fração, multiplicação e divisão. Espero que vocês tenham gostado e agora você tem toda a parte de frações aí passada para vocês entenderem melhor, tá certo? Vejo vocês, então, nas próximas videoaulas. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Então, uma fração cuja divisão você divide por 3/4 é a mesma coisa que multiplicar por 4/3. Tá certo? Então, ao invés de a gente ter uma regra de divisão, fazer a divisão, a gente, na verdade, transforma essa divisão numa multiplicação. E a multiplicação a gente sabe como é que é, né, pessoal? A gente acabou de ver isso aqui nos slides anteriores, que é bem tranquilo de fazer. Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, se vocês olharem aqui, fica 2 sobre 5 vezes 4 sobre 3. 2 vezes 4 é 8 e 5 vezes 3 dá 15. Portanto, a divisão de 2/5 por 3/4 é igual a 8 sobre 15. Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente pega as duas frações, conserva a primeira e transforma a divisão em uma multiplicação. E aí a gente inverte a segunda. Tá certo? Essa é a regrinha da divisão. Então não tem uma conta de dividir. A gente transforma a divisão em uma multiplicação, em um produto. Então só invertendo isso dá 8 sobre 15. Tá ok? É fácil também, né, pessoal? Basta a gente fazer a inversão adequada aí. Logo, a gente chama essa fração, pessoal, essa fração de 3 sobre 4 para 4 sobre 3 de fração inversa, tá? Que é quando eu inverto o numerador com o denominador, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente, ao invés de dividir uma fração pela outra, a gente pega a fração e multiplica pela inversa da segunda. E tem que lembrar que a gente tem que inverter a segunda fração, não a primeira. Tá certo? É o dividendo dividido pelo divisor. Então, a gente inverte o divisor. Quem que é o divisor aqui? É a segunda fração, que é o 3/4. Então, ela vira 4/3. Tá certo? Bom, agora que a gente aprendeu também divisão, a gente faz a famosinha pergunta também no caso da divisão. É possível dividir um número inteiro por uma fração? Por exemplo, aqui na tela, dividir 2 por 3/5, dá para eu fazer essa operação pegando um número inteiro e dividindo por uma fração? Dá, pessoal. Como? Da mesma forma que a gente explicou a multiplicação, da mesma forma que a gente explicou a soma, da mesma forma que a gente explicou a subtração. A gente tem que lembrar que o 2, o número inteiro, ele é um número com denominador igual a 1. Então, na verdade, vai ficar 2 sobre 1 dividido por 3 sobre 5. E aí, o que a gente faz? Regra da divisão. Copia a primeira fração, ou seja, o 2 sobre 1 conserva. E o 3 sobre 5 a gente inverte em uma multiplicação. Então vai ficar 2 sobre 1 vezes 5/3, ou 5 sobre 3, dependendo da nomenclatura que você está adotando. Então o que eu fiz? Eu inverti sempre a segunda fração, tá? Então 2 sobre 1 conserva, tem a primeira fração, que é o 3 sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda, que era 2 sobre 1, virou 1 sobre 2. Nesse ponto aqui, pessoal, é importante sempre você lembrar que o número inteiro possui denominador igual a 1. Por quê? Na hora que inverte, o numerador tem que aparecer um número 1 ali. Não pode ficar simplesmente o numerador vazio na hora que você inverte a fração, tá? Então o inverso de qualquer número inteiro vai ser sempre 1 sobre esse número.
Então, o inverso de 3 é 1 sobre 3, o inverso de 5 é 1 sobre 5, o inverso de 11 é 1 sobre 11. Então, tem que sempre lembrar que o número inteiro possui denominador igual a 1. E aí, na hora de fazer o inverso, acontece o que aconteceu aqui no exemplo. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Ok? E aí fica fácil, né, pessoal? Porque aí fica uma multiplicação. Multiplicação é o mais fácil que a gente tem. 3 sobre 5 vezes 1 sobre 2 vai dar 3 sobre 10. Tá certo? Porque 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 2 é 10. Portanto, o que a gente tem que lembrar aqui da multiplicação e da divisão? A multiplicação é o caso mais simples. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E na divisão, a gente tem sempre que inverter a segunda fração, ou seja, o divisor dessa operação. Nunca a primeira. Então, a gente viu 3 exemplos. Fração com fração, a gente inverte a segunda. Número inteiro com fração, a gente inverte a fração. E fração com número inteiro, a gente inverte o número inteiro. Lembrando sempre da regrinha que o número inteiro possui denominador igual a 1. E aí a gente inverte e fica sempre 1 sobre o número. Ok? Esse é o conceito da aula. Tá? Essa é a teoria que a gente tem de frações, multiplicação e divisão. Maravilha? Então agora a gente tem 2 exemplinhos aí para a gente fechar nossa aula nessa aula de frações de multiplicação e divisão. Vamos para o primeiro exemplo, pessoal. Vou ler o enunciado aqui para vocês na tela. Um homem contratou uma secretária para o seu escritório por um salário fixo de R$ 1.500. No primeiro pagamento, ele pagou, junto com o salário, as horas extras que essa funcionária tinha feito durante o mês. Sabendo que o valor das horas extras foi de 2/5 do salário dessa secretária, qual o valor total que ela recebeu? Quais são as alternativas? A, 600, B, 800, C, 2.100, D, 2.200 e E, 2.500. Bom, pessoal, aqui tem um conceito importante que vale explicar para vocês. Muitas vezes vocês vão encontrar problemas na matemática onde eles vão virar para vocês e vão dizer o seguinte: quanto é 1/3 de um número? Quanto é 2/5 de um número? Quanto é 5/8 de um número? E nesse caso aqui ele está dizendo qual é 2 de cima, de baixo pelo de baixo. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 1 ou 1 vezes 5 dá 5. Portanto, o resultado de 2 vezes 3/5 é igual a 6/5 ou 6 sobre 5. Ok? Então é possível multiplicar um número inteiro por uma fração, desde que você lembre que ele tem que ter denominador igual a 1. E aí você repete a operação sem problemas. Tá ok? Vamos passar para a divisão agora, pessoal. Vocês viram que multiplicação é bem tranquilo. Basta você multiplicar um número inteiro, ou você pode multiplicar um número inteiro por fração, ou 2 frações aí, respeitando a regrinha, numerador com numerador e denominador com denominador. Agora a divisão. A divisão, pessoal, ela é bem fácil também. O que é importante é vocês lembrarem só o conceito principal, porque ele é o que determina se a operação vai estar certa ou não. E qual que é esse conceito? Dê uma olhadinha aqui na tela. Na divisão, o nosso objetivo é transformar uma operação de divisão de frações, pessoal, em multiplicação, invertendo a segunda fração. Pô, professor, mas como assim invertendo a segunda fração? Dá uma olhadinha nesse exemplo, ó. 2/5 dividido por 3/4. Qual que vai ser a regrinha fundamental aqui de uma divisão de frações? A primeira fração a gente vai manter. Então, tá vendo? Ó, ficou exatamente igual a 2/5. Só que a divisão eu inverto e transformo numa multiplicação. Olhem que ficou 2/5 vezes. E a segunda fração, que é o 3/4, eu vou inverter o numerador com o denominador. Então, ao invés de ser dividido por 3/4, eu multiplico por 4/3. Então, uma fração cuja divisão você divide por 3/4 é a mesma coisa que multiplicar por 4/3. Tá certo? Então, ao invés de a gente ter uma regra de divisão, fazer a divisão, a gente, na verdade, transforma essa divisão numa multiplicação. E a multiplicação a gente sabe como é que é, né, pessoal? A gente acabou de ver isso aqui nos slides anteriores, que é bem tranquilo de fazer. Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, se vocês olharem aqui, fica 2 sobre 5 vezes 4 sobre 3. 2 vezes 4 é 8 e 5 vezes 3 dá 15. Portanto, a divisão de 2/5 por 3/4 é igual a
8 sobre 15, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente pega as duas frações, conserva a primeira e transforma a divisão em uma multiplicação. E aí a gente inverte a segunda, tá certo? Essa é a regrinha da divisão. Então não tem uma conta de dividir. A gente transforma a divisão em uma multiplicação, em um produto. Então só invertendo isso dá 8 sobre 15. Tá ok? É fácil também, né, pessoal? Basta a gente fazer a inversionais. São números agora que são quebrados, como a gente brinca, né? São números que não são inteiros, como os números que naturalmente a gente aprende, e eles possuem esses valores que a gente chama de quebrados, né? Números que possuem vírgula, por exemplo, algumas porcentagens e tudo mais. Começamos então falando de frações, onde a gente explicou os conceitos de soma e subtração primeiro, onde a gente tem que utilizar aquela ferramenta super importante, que a gente teve até aulas exclusivas disso, que é usando o máximo divisor comum, né, o MMC, onde calculando o MMC do denominador, a gente obtém frações equivalentes para se chegar em denominadores comuns e aí sim poder somar ou subtrair as frações. Lembrando que as regrinhas de sinal que a gente aprendeu lá nos números inteiros também vale para as frações, tá certo? Então esse foi o punhado geral do que a gente viu até então. Agora a gente vai continuar como frações, só que a gente vai explicar as operações de multiplicação e divisão, tá ok? Começando pela multiplicação. Então aqui na tela, pessoal, a multiplicação ela é o conceito mais fácil que a gente tem em termos de fração, porque ele pode usar aquilo que naturalmente o pessoal imagina que como tem que resolver, que é multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, se vocês olharem o exemplo aqui, o exemplo que eu coloquei é 2/5 vezes 3/4. Então, são duas frações, certo? Duas frações aí irredutíveis, né? Porque o 2 e o 5 são números primos, então já está irredutível entre si. E o 3 e o 4 não tem divisor comum, então também é uma fração irredutível. Mas tanto faz, você pode fazer multiplicação com frações irredutíveis, frações que não são irredutíveis, seguindo a mesma regra que eu vou passar aqui. Então, como eu disse para vocês, a regra qual que vai ser? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, você faz 2 vezes 3, que são os dois numeradores, e embaixo 5 vezes 4, que são os dois denominadores. 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 4 dá 20. Então, o resultado dá 6 sobre 20, ou 6/20, como é a nomenclatura que a gente tem de frações. Só que a gente chegou numa fração que não é irredutível, certo? Porque 6 e 20 são números pares, então já dá no mínimo aí para simplificar por 2. E isso pode acontecer, tá, pessoal? Se eu tenho duas frações irredutíveis, não significa que o resultado será uma fração irredutível. Não existe nenhuma regra que estabeleça isso. Então o que você vai ter que fazer? Fazer a multiplicação entre as duas frações, verificar o resultado e aí sim simplificar, tá ok? Então, olhando aqui na tela, o que a gente tem? 6 sobre 20 são dois números pares e o único divisor comum entre eles é o 2. Então, se eu dividir por 2 em cima e embaixo, né, porque a gente tem que dividir pelo mesmo fator, resulta em 3 sobre 10 ou 3 décimos, né? Então, o resultado de 2/5 multiplicado por 3/4 dá 3 décimos. É feito durante o mês. Sabendo que o valor das horas extras foi de 2/5 do salário dessa secretária, qual o valor total que ela recebeu? Quais são as alternativas? A, 600, B, 800, C, 2.100, D, 2.200 e E, 2.500. Bom, pessoal, aqui tem um conceito importante que vale explicar para vocês. Muitas vezes vocês vão encontrar problemas na matemática onde eles vão virar para vocês e vão dizer o seguinte: quanto é 1/3 de um número? Quanto é 2/5 de um número? Quanto é 5/8 de um número? E nesse caso aqui ele está dizendo qual é 2/5 do salário da secretária, né? Como que se calcula essas perguntas? Quanto é 2/5 de um número? Quanto é 3/4 de um número? Quanto é 1/7 de um número? Como que se calcula isso? Basicamente, quando ele fizer essa pergunta, a gente vai multiplicar a fração que ele está perguntando pelo número que a gente quer. Então, no caso, por exemplo, se eu quero calcular 2/5 do salário da secretária, que é R$ 1.500, eu vou fazer 2/5 vezes 1.500. Se eu quisesse saber quanto é 1/7 do salário, é 1/7 vezes 1.500. Se eu quisesse saber 7/8 do meu salário, é 7/8 vezes 1.500. Então, toda vez que ele quiser saber uma fração de um número, você vai pegar essa fração e multiplicar pelo
número. Tá certo? Bem tranquilo. E multiplicar fração por número a gente aprendeu nos slides anteriores, né? Então foi por isso que eu expliquei para vocês esse conceito, porque vocês vão utilizar muito aqui. Tá bom? Então vamos olhar a resolução, ó. Vamos lá, resolução. Primeiro passo, como ela disse que a secretária recebeu, além do salário de 1.500, ela recebeu 2/5 do salário como horas extras, eu preciso saber primeiro quanto é esses 2/5 de 1.500, para depois somar com o salário base dela, para saber quanto ela recebeu a mais. Então, 2/5 de 1.500, pessoal, é possível fazer essa operação? É naquilo que a gente explicou, né? Lembrando que o 1.500 é um número inteiro e ele é denominador igual a 1. Portanto, a gente vai fazer 2/5 vezes 1.500 sobre 1. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 1.500 dá 3.000. 5 vezes 1 dá 5, e aí dá 3.000 sobre 5. Lembrando que fração é o quê, pessoal? Fração é uma divisão. E nesse caso, dá para eu fazer divisão de 3.000 por 5. Quanto dá 3.000 dividido por 5? Dá 600. Então eu transformei uma fração em um número inteiro. Por quê? Porque a divisão do numerador pelo denominador é exata. 3.000 sobre 5 nada mais é do que 3.000 dividido por 5. Como 3.000 é divisível por 5, eu faço a divisão e resulta em 600. Tá certo? Então isso é uma coisa que você